Com a largura do nosso time e a flutuação do Gabriel às costas dos nossos volantes, a gente trabalhou para que a compactação e a nossa sobra da linha marcasse essa flutuação também do Gabriel, e o Gabriel no primeiro tempo foi o desencaixe, né, e fez, principalmente nos primeiros 15 minutos ali, 20 minutos de jogo, foi o que gerou o problema, que deu volume pelo ímpeto também do adversário jogando em casa, né, de conseguir o seu gol de uma bola parada, né, uma jogada que a gente é muito forte e talvez, acho que sofremos o primeiro gol de bola parada desde que eu cheguei. Depois a gente encaixou um pouquinho melhor, né, a compactação e a flutuação do Gabriel foi marcada ora pelo volante, ora pelo nosso jogador da linha de três defensores. E a gente passou, dentro da formatação da estrutura que a gente entrou no primeiro tempo, encaixar as profundidades com o Gabriel, né, as amplitudes com o Rodrigo e com o Nicolas, e criamos oportunidades ainda no primeiro tempo com bastante volume para empatar o jogo, né? Tivemos alguns contra-ataques que acabam, pela exposição natural, você acaba sofrendo, mas o primeiro tempo acabou com a gente com um controle maior do jogo, né? Mas imaginando que para a segunda etapa eu podia abrir mão de um zagueiro e colocar um jogador a mais no centro do campo, à frente dos meus dois volantes, né, de se eu ia conseguir ter um pouquinho mais de controle da bola tecnicamente, né, de se ia liberar um pouquinho o Bitelo, né, para entrar e jogar um jogo um pouco mais de profundidade, que no primeiro tempo ele estava articulando mais o nosso jogo em função da gente não ter esse jogador centralizado, e foi um segundo tempo com outras características, em alternâncias por dentro e por fora, que no primeiro tempo a gente teve muito mais jogo de beirada, né, em profundidade de dentro para fora ou em cruzamento com a amplitude dos nossos laterais. Eu penso que foi um ponto importante, mas eu penso que nós poderíamos ter saído com a vitória. É importante empatar, mas buscamos a vitória até o final. Isso que para a gente fica um gosto um pouco amargo em função de ter produzido o suficiente para vencer, né? Já são muitos jogos de invencibilidade, né? Bem da verdade, muitos deles empate, mas o que nos deixa com uma expectativa positiva é que a gente produziu bem e com o Campas na posição centralizada, saindo para o lado esquerdo, gerando superioridade por aquele lado. Bom, sobre essa troca, Roger, né, foi feita no intervalo, ela foi circunstancial, o desmanche do trio de zagueiros para a entrada de um meio-campista, que é o Campas. Você já tinha feito uma troca semelhante no último jogo, quando o Nathan sentiu algo. Ela é circunstancial pela partida ou é algo que você já está pensando em desmanchar esse tripé de zagueiros para colocar mais um atacante, um meio atacante? As variações são para determinados momentos do jogo, são para cada adversário. Hoje trabalhamos com três zagueiros, né, imaginando um tipo de jogo que fazer. O jogo ofensivo a gente conseguiu propor dentro dessa característica, porém, como eu disse, os nossos pontas eles acabam sofrendo um pouco, né, tendo que, junto com os alas, né, ter um volume de jogo grande, né? Se o Bitelo também acaba nessa estrutura sendo o nosso meia, entrando para dentro do campo, mas também com um compromisso de retorno pelo centro do campo na fase defensiva. Foi uma circunstância para o jogo, como eu já usei em outros momentos, né? No jogo passado eu usei com o Bitelo, né, com a função de terceiro homem, hoje com o Campas, que se mostrou muito dinâmico, né, controlando o jogo tecnicamente, pisando na área, como ele se juntando ao lado esquerdo, gerando boas alternativas para a gente dentro do ataque. Eu acho que é uma alternativa importante, eu gostei muito da forma como a gente se comportou com esse meia centralizado, né, num 2-3-1, ora fechando em duas linhas para defender, ora mesmo num 2-3-1 ali com o Campas no volante mais atrasado, deixando o Diego no meio dos dois zagueiros. Penso que pode ser utilizado em outros momentos, sim, principalmente nos jogos dentro de casa, né? Que a gente precisa ter um pouco mais do controle técnico da partida. Roger, queria que você falasse o trabalho que você vem fazendo com os jovens, porque o torcedor, as críticas do torcedor é a todo momento. Aí com o jovem, com o cascudo, com o treinador, com o diretor. Então, por vezes nada presta, nada está funcionando.
mas você precisa dar confiança para esses meninos. E o Elias é um jogador que o torcedor vem pegando no pé, por perder gols, oportunidades, e mesmo assim você continua colocando, continua dando moral para ele. E hoje também, além do Elias, entrou o Emerson, que é uma novidade. Eu queria que falasse também desse menino aí que chegou aí comendo pelas beiradas e hoje ganhou uma oportunidade. É o trabalho de formiguinha diariamente, César. Enquanto batem do lado de fora, tem que fazer carinho dentro, mas sem deixar de cobrar e mostrar para eles onde é que eles estão pecando, né? No caso específico do Elias, durante a semana eu chamei para conversar num cantinho, que às vezes vocês veem eu chamar um outro menino. Eu tenho duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Qual que tu quer ouvir primeiro? A ruim é que tu está perdendo gols que tu não deveria perder. E a boa é que mesmo perdendo esses gols, tu não tem medo de se colocar nessas condições. Né? Então isso é sinal de coragem, é sinal de não se esconder atrás do erro, né? E buscar aperfeiçoar. Né? Então eu vou seguir te colocando, porque eu sei que quando tu é um jogador que bate bem na bola, que tem um bom refinamento, né, de finalização, porém, né, precisa muitas vezes tomar a decisão mais acertada, o gesto técnico. Antigamente os goleiros, quando o atacante se deparava com um atacante, eles iam completamente com o corpo fechado. Hoje os goleiros fazem quase como um goleiro de handball, né? Então esse trabalho de saber onde é que tu vai colocar a bola de acordo com a posição que tu entra, isso é um trabalho que tem que ser feito diariamente. É uma conversa ao pé do ouvido quase todo dia. Se agora com o Emerson na beira do campo foi a mesma coisa. Você entra em coragem para jogar. Eu só preciso que tu repita o treino. Ainda no último lance do jogo, ele pegou uma bola e jogou para trás. Acabou o jogo, eu falei para ele, não era para jogar para trás, era para tu enfrentar o marcador. Essa é a tua virtude. Já tinha dado um drible no meio campo, já tinha passado, estava com confiança. Pega a bola e vai para cima do marcador. Essa é a tua virtude. Né? Então, enquanto bate lá fora, tem que fazer carinho dentro, né? Mas sem deixar de corrigir os erros, né? Hoje também na chegada, né, com uma edição de alguns momentos do Gabriel, né, mostrando para ele em determinados momentos do campo qual é a decisão melhor a ser tomada, né, qual é o movimento que ele poderia ter feito de forma diferente, né, para melhorar o seu jogo, né, e as possibilidades de um jogador que tem muitas virtudes e está em processo de desenvolvimento, né? Como eu disse, o torcedor não tem nem o dever de entender. O torcedor quer que entre e faça o trabalho. Se não fizer, ele vai pedir um outro. Mas como eu disse, eu como treinador, eu tenho responsabilidade com a carreira deles. E vou agir sempre dessa forma. Né? Não vou passar a mão na cabeça sempre. Às vezes também estamos uma chamada no pé da orelha, né? Um puxão de orelha. Mas como eu disse, lá fora se estão batendo, aqui dentro tem que fazer carinho. Que se eu bater aqui dentro também, daí que a gente não consegue recuperar os jogadores. Rogério, gostaria de te ouvir sobre a busca por reforços, né? O Grêmio fala que está buscando, 3 jogadores já estão acertados ou pré-acertados. Um deles a diretoria já tratou de forma pública, que é o Lucas Leiva. Você já imagina de que forma utilizar ele? Vai ser um primeiro volante, segundo volante? Você já pensou sobre isso? E um meio-campista é um pedido seu? Surgiu o nome do Matheus Vital e a informação até que você acha que ele teria características que você já tem no elenco. Não seria um jogador que te agradaria? Dentro dessa, não é uma questão de agradar ou não, né? Justamente a gente tem as características para essa função, né? O que a gente busca, a gente está buscando como alternativa para essa função atrás do centroavante é um meio articulador, né? Alguém que consiga cadenciar o jogo e dar esse ritmo, botar os jogadores que estão atrás da linha da bola muitas vezes que não conseguem acompanhar a velocidade dos dois pontas, ele parar o jogo. Né, o que o Zinho fazia e que pejorativamente o apelidaram de enceradeira. Né, dizer esse cara que como a bola vai chegar nele, para que dê tempo do meu volante passar na frente da linha da bola, para que o meu lateral consiga se colocar na amplitude e ele tecnicamente consiga controlar o jogo. Né, se nós temos mais meias condutores de bola, meias que também aceleram o jogo quando pegam a bola. Né, então muitas vezes acaba que o meio descola o meio, os dois atacantes de beirada e o centroavante descola do bloco porque a gente não consegue cadenciar esse jogo um pouquinho mais. Hoje o Campaz fez isso, talvez seja o jogador que mais se assemelha a essa característica que a gente tem dentro do elenco, né, que muitas vezes eu tinha usado pelo lado, hoje eu usei pelo centro. E ele se mostrou improdutivo. O que eu falei para ele quando entrou, eu preciso que tu dê ritmo pro nosso jogo. Ora tu vai tocar de primeira, ora tu vai dar 2 toques, ora tu vai para jogar individual, ora tu vai precisar segurar um pouco mais a bola com 3, 4 toques, com a tua virtude técnica para dar tempo da gente conseguir colocar mais jogadores na frente da linha da bola.
Então não se trata de gostar ou não do jogador, né? Da característica que a gente vem buscando, né? Para que a gente consiga ter um jogo que a gente teve, sobretudo no segundo tempo. Né, para que o Bitelo consiga, não precise ser o nosso volante e o nosso articulador ao mesmo tempo, e isso desgasta. No segundo tempo, dividindo as articulações com o Campaz, ele pôde entrar mais dentro do campo, usar suas profundidades, fazer o jogo que ele sabe fazer. Né, então, com relação aos reforços, o Lucas é um jogador de 15 anos de Europa, né, dizem que quando me perguntaram a respeito do Lucas, eu disse o jogador do nível do Lucas, a gente precisa ter no grupo vários motivos, pela sua característica, pela sua liderança, pela sua história, por tudo, de todas as formas ele vai contribuir, né? E o treinador tem o dever de encontrar um lugar para um jogador desse nível atuar, né? Eu acho que ele pode atuar de primeiro, eu acho que ele pode atuar com o Bitelo, ele pode atuar com o Vila, né? Ele pode jogar de segundo. É um jogador que, como diz, vai emprestar toda a sua experiência e sua capacidade para nós a partir desse momento. Né? A gente também está buscando alternativa para as beiradas, né? Justamente para a gente, né? Nós temos os meninos, né? E como o César frisou bem, né? Eles vão oscilar, né? E muitas vezes a gente vai ter que preservá-los um pouquinho. Né? Então isso é encorpar, e a janela abre só daqui a pouco, né? Mas o clube se mexeu desde o início, né? Ou sendo fazendo pré-acordos, né, ou sendo sinalizando para determinados jogadores que também a gente gostaria de estar no páreo quando as coisas acontecessem. O clube está ativo dentro do processo de contratação, né, para a gente qualificar o grupo, como eu disse, que é jovem, que tem alguns jogadores cascudos, que nem todos dá para arrumar lugar no mesmo time, a gente precisa equilibrar o time para ter uma equipe que produza bem, que se defenda bem. Roger, como é que você avalia essa campanha como visitante? Né? São 8 jogos, 1 derrota, 1 vitória e 6 empates, né? 5 empates seguidos. Você acha que isso está comprometendo a campanha do Grêmio? O que está faltando para vencer fora de casa? A bola entrar na casinha, né? Como a gente produziu, a bola não entrou. É simples. Obrigada. Tá aí a palavra do